Olá, sejam bem-vindos ao Milênio Espírita, Respostas à Razão e ao Coração. Hoje a gente vai falar sobre as drogas e o conflito social. Para conversar conosco está aqui o Leonardo Rodrigues, que é membro e coordenador da Mocidade Espírita Joana de Ângeli, que foi durante os anos de 1992 até 2000, coordenou o Grupo Espírita Casa da Sopa, coordena ainda, é membro da Rede Americana de Intervenção em Situação de Sofrimento Social, com atuação na América, com um modelo de tratamento comunitário e faz intervenção em uso problemático de drogas. Ele é membro do Fórum de Rua de Fortaleza. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso Milênio Espírita. A primeira pergunta, movimento de juventude espírita, você participou e a partir daí deu um encaminhamento à sua ligação com a doutrina? Sim. A minha entrada na doutrina espírita se dá exatamente aí, né, na antiga Comunhão Espírita Cearense, né? Da qual muitos de nós participamos, né? Inclusive você. Nosso acesso foi através da Mocidade. Então, fui encaminhado para a Mocidade ainda pelo irmão Bem-vindo, né? Cheguei achando que estava com processos obsessivos, o irmão Bem-vindo disse, não, você está precisando participar de um grupo de jovens e ser feliz. E a partir daí se dá a minha entrada no Espiritismo. Não foi por conta de algum tipo de vício? Não. Que o tenha levado. Na verdade, foi a curiosidade? Eu passei em frente e vi, eu era... Mesma coisa que eu, viu? Eu era estudante, na verdade, da gnose, né, de um centro, né, que já estudava a reencarnação, né, já tinha toda essa concepção. E passando em frente eu vi, né, o nome de Espiritismo e tive curiosidade de entrar. Interessante que a mesma coisa aconteceu comigo e com o Sebastião Rogério. Tião Rogério, historiador e professor da Universidade Federal do Ceará. Nós passamos e tivemos a curiosidade, vamos entrar. Aí estava lá Marcos Vinícius Monteiro, falando sobre o livro do André Luiz, Nosso Lar, que chamou a atenção da gente para essa convivência dos dois planos. Vamos falar aqui sobre a questão das drogas. O demônio e a demonização das drogas. Existe relação entre o viciado e demônio é uma forma cultural muito antiga que se usava para falar dos espíritos obsessores. Há a possibilidade, a doutrina fala sobre a intervenção de espíritos que obsediam aqueles que se viciam. Sim. Há uma forte intervenção por conexão, né? Porque a obsessão se dá por um processo de sintonia. Então, espíritos que de algum modo ainda, né, não se libertaram, ainda sentem, né, essa necessidade do contato mais intenso, né, com as substâncias, usa de uma pessoa, um encarnado, que faz uso problemático dessa substância. Mas há uma coisa interessante dentro desse tema da demonização das drogas, a gente pesquisando, e o termo drogas ali, né, pela Mesopotâmia, significava em determinado momento diabo. É mesmo? Eu nunca tinha percebido. Enquanto que os gregos usavam uma outra terminologia que se chamava fármacon, que era uma substância que tanto poderia ser remédio ou veneno. O fármaco era usado, né, em momentos diferenciados. Poderia ser uma substância que curava ou poderia ser uma substância que matava. E a mesma substância poderia ter os dois usos. E em determinado momento a gente usa, né, volta ao passado, né, e cria uma concepção da droga como uma entidade demoníaca. E lhe atribui, né, um sentido e um poder, né, de intervenção e de destruição nas nossas vidas como se ela tivesse uma autonomia, como se fosse um demônio. E isso, em dado momento, atrapalha o nosso entendimento sobre as substâncias e a forma de tratar convenientemente quem faz uso problemático de drogas. Por que é que nós consumimos drogas? Falo aqui no sentido das drogas ilícitas e mesmo das lícitas. É uma compulsão do espírito? Consumimos drogas
por diferentes maneiras. Consumimos drogas para acalmar as nossas dores. Consumimos drogas para tratar do nosso corpo. Consumimos drogas por prazer. Consumimos droga por fuga e por proteção. Então, a gente consome drogas, tanto lícitas como ilícitas, de diferentes maneiras. Também uma identificação, né, do uso das drogas com relação a determinadas religiões, principalmente religiões antigas, né, e rituais ainda na África, usando as drogas como um processo de transcendência, para que se atingisse determinado transe e se conseguisse, inclusive, a comunicabilidade com os espíritos. Então, alguns pajés, né, em seus rituais, usavam, né, determinadas substâncias que iam descobrindo como ativadoras de um transe, que é o transe farmacógeno, né, que é o transe causado por uma substância. Ainda hoje há seitas, algumas denominações ditas religiosas, que utilizam a ayahuasca para exatamente ter esse acesso a essa dimensão, né? Sim. O espiritismo ressignifica isso, né? Nos processos de transe mediúnico, né, dentro da doutrina espírita, se faz desnecessário o uso de substância. E por que consumimos drogas de modo problemático ou disfuncional? É o termo disfuncional, né, porque a droga tem uma função em nossas vidas, né? Ela pode servir como um fármaco de tratamento. Então, ela tem uma função utilizada muito especificamente, né, por profissionais, por médicos, por psiquiatras, né, na sua dosagem certa. Então, esse é o uso funcional das drogas. No uso disfuncional, há uma série de interpretações a esse respeito. Umas trata do campo biológico, que diz que é uma disfunção cerebral. É uma doença de cérebro, é uma doença de órgão que possibilita uma dependência em determinadas pessoas e não em outras. Porque uma coisa que se tenta identificar é porque determinadas pessoas são mais fáceis de se tornarem dependentes e outras têm contato com a mesma substância e não se tornam dependentes. Então, há linhas diferenciadas de se estudar esse processo. Uma delas é essa linha do campo da biologia, que interpreta isso como uma doença de órgão, algo que está centrado no cérebro e que proporciona essa disfunção, e uma vez entrando em contato com a droga, o indivíduo se vicia com facilidade. Mas há uma interpretação também de cunho sociológico, né? Em que, né, os problemas sociais, os problemas de exclusão social, gera um tipo de sofrimento que não é orgânico, né? É um sofrimento nascido a partir das relações sociais de exclusão, e a gente chama de sofrimento social, que pode levar determinados indivíduos a usar substâncias psicoativas como uma proteção, né, ou uma falsa proteção aos problemas encontrados naquela comunidade de alto risco. Você acha que nesse momento, na atualidade, a maioria daqueles que se tornaram dependentes das drogas o façam através desse sistema, Esse diagnóstico talvez é porque a gente tem um diagnóstico mais visível, né? A comunidade carente de alto risco está mais exposta à visibilização dos seus problemas. Então, nós temos pouco diagnóstico de como é que é o uso problemático de droga nas classes altas. Nós sabemos que existe, mas a gente não tem um acesso fácil, né? Então, se visibiliza mais uma Cracolândia, por exemplo, onde a pessoa está ali a céu aberto consumindo droga de maneira problemática. Mas nós não temos acesso daquilo que está se dando na classe alta, porque existe uma proteção, né, daquela classe aonde a pessoa pode estar consumindo drogas, mas não tem acesso, ela não está no meio da rua, né? Então, há uma correlação, sim,
né, entre regiões de alta exclusão e um índice elevado de uso problemático de drogas, nos sinalizando de algum modo que ali tem um problema que a gente precisa entender. Né? Você que convive também com o Fórum de Rua de Fortaleza e há uma relação muito estreita com moradores de rua, certamente deve notar. Antigamente, os moradores de rua tinham mais ligações com as drogas lícitas, o álcool, principalmente. Hoje é um acesso fácil, até mesmo a drogas que eram até 10, 15, 20 anos atrás, difíceis de chegar até as mãos de quem não tinha o poder aquisitivo. A que se deve? O mundo do tráfico facilitou o acesso para que houvesse mais clientela? O tráfico é um mercado, né? E como todo mercado, interessa aumentar a sua clientela e aumentar os seus riscos. Então, o crack, por exemplo, ele nasce como uma necessidade de atingir determinado mercado que se estava difícil. A cocaína estava muito cara, só determinada classe poderia consumir cocaína, o crack nasce nos Estados Unidos. Então, o tráfico, né, estava estudando uma estratégia de baratear a droga. E baratear drogas era fazer um produto mais em conta. E aí nasce a ideia de se fazer uma mistura, né, da cocaína e transformar isso numa pequena pedra, né? E aí o nome crack vem desse estralo, né, que ela dá quando está sendo queimada, né? Uhum. Então, há um mercado, né? A gente tem que entender também o consumo de droga como um mercado. Então, atingir um maior número de pessoas é uma estratégia desse mercado. Baratear de que forma? Então, há níveis de qualidade também. Essa droga, né, chega às ruas, sim, mas ela chega numa qualidade diferente do que ela chega em uma outra classe. Né? Isso também se dá com as drogas lícitas, é interessante a gente dizer. Determinadas marcas de uísque puro chega apenas a determinadas classes. E chega um outro uísque modificado, adulterado, né, de um preço mais barato, numa classe mais baixa. Maldosamente se diz, é do Paraguai. E ainda estamos falando de droga ainda e de mercado das drogas. O sofrimento social diante desse quadro que é mundial, ele tende a se agravar? Falando aqui da seara espírita, há indicativos de que poderemos alterar essa realidade? O Espiritismo nos fala de uma grande transição de que estamos passando, né? Não é de ontem, né? Talvez é de antes de ontem, né? Há um plano, né, estratégico de Jesus para que toda a coletividade terrena mude de padrão. E há um investimento nisso. Há um investimento em homens, né, em espíritos, em metodologias, em conhecimento, em avanços sociais, né, para que se atinja esse fim. Então, dentro da perspectiva espírita, nós mudaremos, sim, né, mas ela se dará com a participação de todos. Não é um plano mágico onde a gente acorda, né, de um mundo tumultuado e de conflitos que nós criamos e, de repente, todos os seres estão transformados em pessoas boas e todos os conflitos sociais foram resolvidos. Isso se dá com uma adesão maior. Né? Os cristãos, né, têm um papel muito importante nesse processo, de tomar para si a responsabilidade da transformação da sociedade na qual vive. Então, a gente não pode cair na ilusão de que isso é uma transformação dos espíritos superiores, do mundo espiritual, para nós, os encarnados, que nos encontramos aqui. É um processo de parceria. De dentro para fora da gente. E onde a gente faz a nossa parte. Onde a gente faz uma parte que é individual, de transformação nossa, mas também faz uma parte que é da cooperação com a coletividade onde a gente vive. Uma modificação individual que não coopera com o seu entorno e com os problemas sociais de que se encontra, está mais próximo do egoísmo
do que de alguém que aderiu a um processo de melhoria do mundo em que vivemos. Então, acho que nós espíritas temos que refletir dentro dessa lógica. A minha transformação moral tem que repercutir numa cooperação na sociedade em que eu vivo. Nós estamos conversando com o Leonardo Rodrigues, que é membro e coordenador do Grupo Espírita Casa da Sopa, membro do RAIS, eu posso chamar assim, RAIS? RAIS, que é a Rede Americana de Intervenção em Situação de Sofrimento Social, que tem atuação na América e com modelo de tratamento comunitário, membro do Fórum de Rua de Fortaleza, e nós estamos tratando exatamente aqui as drogas e o sofrimento social. Muita gente diz, Leonardo, de que essa transição é muito demorada e que Deus tem a possibilidade, você ainda há pouco acabou de falar, que não é um passe de mágica, mas as pessoas vivem desde os anos 50 que eu escuto, ouço falar que vai ter essa mudança, vamos sair do vale de lágrimas, do planeta de provas e expiações para um degrau de elevação melhor. Tem uma data? Não tem uma data, um prazo estipulado? Joana de Ângeles fala de um processo, né? Não fala de uma data, né? Traçar datas, né, para transformações de âmbito moral, porque essa é a lógica que os espíritos nos trazem, que a gente não espere cataclismas, né, apocalípticos acontecendo, mas que é um fundamento de uma transformação mais moral do que em níveis, né, tectônicos, né, ou catástrofes né, geográficas que irão acontecer. Não é bem assim. Então, esperar uma data para que a gente se transforme moralmente, né, não nos parece, né, a lógica do plano espiritual. Eu falo isso porque até mesmo no meio, na seara espírita, há aqueles que discutem a data provável de 1919, que teria sido formulada através dos espíritos pelo Chico em conversa com Geraldinho. Mas também você há de concordar que provavelmente não é uma data, sabe, que tenha objetivamente aquele ano. Eu creio que não, né? Respeito, já vi, né, esse programa, esse vídeo, né, que fala disso. E eu acho que isso cria, né, em nós uma expectativa e talvez esse tipo de argumento, né? Então, cadê? Chegou a data, a partir de agora, né, o fim do mundo está estabelecido, né? Quer dizer, outras culturas já postularam datas, né, de começar e de terminar ciclos nos quais a gente não acompanhou, né? É possível que essa reunião e esse encontro de Jesus com as esferas superiores tenha de fato acontecido. É possível até que tenha um planejamento, porque a gente não pode, né, achar que Jesus, sendo um coordenador, né, de um complexo como é o planeta Terra, não tenha uma estratégia de trabalho, não tenha planos também traçados ao longo de um tempo. Mas pensar nisso, né, como um limite, e a partir daqui a gente já se transforma, é que talvez a gente precise ter um pouco mais de cuidado. Vamos sair desse passado aí, dessa reunião, de volta para o futuro, que é hoje. O Espiritismo pode ajudar no tema de uso problemático de drogas? Muito, né? Muito, né? Kardec trata de uma questão muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o ponto de vista. E diz que o ponto de vista no qual a gente olha o mundo em que a gente está situado determina em determinado momento o nosso modelo de comportamento. E a forma como a gente encara as situações de prazer e de dor. Então, em determinada instância, o uso problemático de droga tem a ver com as nossas dores. Com as nossas dores sociais, com as nossas dores emocionais e com as nossas dores também biológicas, né? Nós somos um espírito encarnado envolto nesses três contextos. Temos um corpo, temos uma psique e somos um ser social. E o uso de droga diz respeito a essas três esferas. Nós não podemos pensar esse tema sem pensar de um modo complexo.
Então, o Espiritismo, trazendo uma esperança de futuro, de continuidade da vida após a morte, dando um teto para o sofrimento, que não é de eterno, que o sofrimento tem a sua razão de ser, que em determinado momento é um resgate do nosso passado, das nossas ações, né, do passado que repercute hoje no presente, mas que, mudando-se de atitude e uma postura positiva e ética da vida, produziremos um futuro que começa já bem melhor, dá-nos uma esperança e uma maneira de significar o sofrimento sem uma fuga que não nos levará, né, a um resultado positivo. A mudança, então, depende de cada um de nós e já devia ter começado, para a gente que vive querendo dar um limite de datas, desde antes de ontem, como você ainda há pouco falava. Vamos falar um pouquinho aqui do tratamento comunitário. Qual é a contribuição para o tratamento da dependência de álcool e outras drogas? O tratamento comunitário nasce em 89, né, com um grupo no México que tentava encontrar uma solução diante de todos os tratamentos que já existiam para o uso problemático de drogas. Então começaram a identificar uma saída a partir da experiência na comunidade, com a comunidade e para a comunidade. Já existia nessa época as opções das comunidades terapêuticas, mas não se tinha muitos resultados com esse tratamento. Tirar a pessoa do seu meio e, em determinado momento, colocar por 6 meses, 1 ano, tinha resultados para algumas pessoas e não tinha resultado para outras pessoas. Então, o tratamento comunitário buscava uma alternativa diferenciada para essas pessoas, a qual a comunidade terapêutica não tinha resultados. Não era a exclusão do método da comunidade terapêutica, era a possibilidade de ter uma outra alternativa. Então, a alternativa era buscar recursos na própria comunidade. O que é que a comunidade tem além de vulnerabilidade? O que é que se pode mapear de recursos nessa comunidade que ela possa ser um veículo de tratamento ali mesmo? E aí começa a descobrir, né, e ressignificar a noção de recursos também. O tratamento comunitário encara que uma pessoa, amigos, família, são recursos. São recursos que podem ser utilizados como metodologia de tratamento. Então, se baseia no processo de construção de redes para que o tratamento comunitário aconteça. Você está falando aqui, eu estou vendo em minha mente, por exemplo, o tratamento que é edificado lá na comunidade Quatro Varas, é o mesmo sistema? Sim, sim. Do Adalberto Barreto? Sim, sim. Parece um pouco, né? Que é o tratamento comunitário ali. Né? Não, a terapia comunitária que Adalberto cria. Então, né, Efraim Milanese, que é o psicólogo italiano que sistematiza as ações do tratamento comunitário, inclusive cita, né, no seu livro a experiência do Quatro Varas, porque estudou também essa experiência, que esse modelo de tratar na comunidade ele já está disseminado em muitas experiências. E essa aqui em Fortaleza é uma grande experiência. Uma outra grande experiência nesse sentido é do Padre Rino, né, com o movimento de saúde mental do Grande Bom Jardim, que é uma experiência voltada a encontrar recursos na comunidade e tratar a pessoa com aqueles recursos de que a comunidade dispõe. O tratamento comunitário é essa linha de ação. Descobrir quais são os recursos que essa comunidade tem, né, e como ela pode ser usada sem que o indivíduo precise, né, ou se precisar sair daquela comunidade, que saia num tempo mínimo e volte novamente. Porque todo o processo de retirada, né, ela às vezes cria um conflito de readaptação. Essa é a grande dificuldade. Na volta, não há identificação, às vezes. Essa é a grande dificuldade que a gente sente com pessoas em situação de rua. De que forma, por exemplo, o Fórum de Rua de Fortaleza atua nesse sistema? O Fórum
debate a política, né, de uma forma geral, né, e também a política sobre drogas. O fórum estimula e fiscaliza os programas, né, governamentais nesse sentido, a formulação de editais, né, as propostas de não deslocar os recursos para uma única linha de tratamento, mas que ela seja disseminada e possibilite que outras organizações que não trabalham especificamente com acolhimento possam desenvolver ações também. Mas o fórum trabalha a questão da situação de rua de maneira mais ampla, não especificamente sobre a questão do uso problemático de drogas. O Grupo Espírita Casa da Sopa, como é que atua em relação às pessoas em situação de dependências de drogas, que estão usando drogas? O Grupo Espírita Casa da Sopa, eu digo que está nesse limiar entre a metodologia espírita e a busca de outras metodologias sociais, psicológicas, que podem lhe servir como suporte para enfrentar essa grande dificuldade. Não é apenas uma casa para distribuir sopa para, naquele momento, alimentar a necessidade famélica, não. Para usar um termo do tratamento comunitário, distribuir sopa para nós é um dispositivo relacional. Eu imagino. Então a gente usa a sopa como poderia ser um outro dispositivo, mas é algo que nos proporciona se aproximar daquela pessoa. Então a gente usa dessas diversas metodologias e estamos estudando, né, também uma metodologia que se agregue junto com o trabalho de desobsessão que a gente realiza. E aí a gente está com uma experiência monitorando, inclusive escrevendo alguns casos a esse respeito, do processo que é feito no plano espiritual, né, juntamente conosco. Então, os espíritos nos exigem a ação que diz respeito ao homem, para que eles possam promover as ações que dizem respeito a eles. A gente chega sempre a uma indagação, qual é a diferença entre caridade e assistencialismo? A gente precisa elevar ainda mais o nosso conceito de caridade. Em algum momento, né, e algumas linhas, né, do pensamento, às vezes sociológico, né, do serviço social, associa com muita facilidade a caridade ao assistencialismo. Quando às vezes querem elencar políticas de direitos, né, do direito das pessoas em situação de rua ou em situações de vulnerabilidades, elevam o tom e às vezes dizem isso é uma obra de direito e não de caridade. E lendo, né, nas obras de Kardec, fomos fazer um tema recentemente e vimos a profundidade do que é o conceito de caridade. Então, o conceito de caridade, né, dialoga, né, com o conceito de justiça, com o direito com o direito do outro, com o respeito aos direitos do outro, numa questão muito ampla. Uma questão muito ampla. Kardec diz uma frase muito interessante. Diz: a caridade, né, respeita o direito do outro com base no direito que você tem. Ou seja, se antecipa ao direito do outro porque compreende os seus também. E o assistencialismo não. O assistencialismo é a ação que garante a permanência da pessoa na condição de vulnerabilidade em que ela se encontra. O assistencialismo está mais preocupado com aquilo que você faz do que com os resultados que aquilo terá. E isso não dialoga com a caridade. Porque se você pensa, né, em primeiro plano naquilo que você faz, sem os devidos resultados que vai ter com o outro, esse conceito se aproxima mais de egoísmo do que de caridade. E aí a gente tem que ter cuidado, né? Quando é que a ação de se fazer algo para o outro, né, está imbuída de um pensamento de eu evoluir, ainda que o outro permaneça na condição de vulnerabilidade em que se encontra sem ele sair do campo. Assistencialismo seria isso? Eu digo que é a patologia do auxílio. Auxiliar, né, é extremamente importante para todos os nossos contextos sociais. O assistencialismo.
é a patologia do auxílio, não é a caridade. Ok, nós conversamos aqui com o Leonardo Rodrigues, que é coordenador do Grupo Espírita Casa da Sopa, e ele deu uma ampla visão para mim, eu acho que para vocês também, sobre o trabalho, muito além do plano vou colocar a palavra assistencialista, que a gente às vezes possa imaginar, ou de apenas o cunho caritativo que se queira também promover. Vocês, por trás de tudo isso, há um trabalho sociológico, um trabalho social, um trabalho de profundo aprendizado espírita também, já que vocês estão empregando os próprios indivíduos, os voluntários, a serviço também da dimensão espiritual, é isso? Sim. E isso tem uma amplidão, uma amplitude muito mais abrangente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Nós voltamos no próximo programa, sempre trazendo um tema que realmente dê respostas à razão e ao coração.